Olá, você está no podcast do programa Mega Profissionais. Eu sou Tancredo Simão e nessa semana nós vamos conversar com Alexandre Garrett. Ele que é psicólogo especializado em crises, emergências e recursos humanos, PhD em Ciência da Informação pela Universidade de Paris e fundador do portal do Garrett. Ele ensina pra gente hoje a identificar transtornos mentais em crianças e adolescentes. Isso mesmo, como nós podemos ajudar as nossas crianças a ter uma saúde emocional durante esse momento que estamos passando em todo o mundo. Também hoje no programa nós vamos falar dos pets. Qual é o papel do pet na nossa saúde emocional? De que forma nossos cachorros e os nossos gatos podem interferir de forma positiva nesse processo, nesse momento. E também vamos conversar com a médica veterinária doutora Luciana Fonseca sobre a relação dos tutores com os médicos veterinários e os animais. Será que dentro do consultório um dono de animal pode dar mais trabalho que um animal? O que você acha? Essa resposta eu respondo agora para vocês no programa Mega Profissionais, o nosso podcast, feito especialmente para vocês. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio e me trazia o programa. Queria agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. Já estamos de volta hoje falando sobre o universo pet e também, claro, daqui a pouco eu vou falar com vocês também sobre as crianças. Muita gente entrou em contato com a produção falando, você ficou de nos dar uma dica aí semana passada sobre as crianças, você não falou sobre as crianças, como que nós vamos manter o controle emocional dessas crianças, saúde emocional delas durante o isolamento social, o distanciamento social. Pois hoje eu vou falar com vocês, mas daqui a pouquinho. Agora nós vamos falar sobre o universo pet. Ela já está aqui conosco, doutora Luciana Fonseca, médica veterinária, titular do quadro Espaço Pet. Antes de entrar em intervalo comercial, Luciana, eu te coloquei numa saia justa e te perguntei o que dá mais trabalho dentro de um consultório durante uma consulta? O animal, que é o paciente, ou o tutor, que é o dono dele? Depois que começou a pandemia, eu te confesso que os donos estão dando um pouquinho mais de trabalho pra gente. Muito ansiosos, sabe? Medo da perca. Então tá bem assim, diferente a característica dos clientes, sabe? Não são todos, principalmente homens. Eu percebo mais homens do que mulheres. E eles passam toda essa ansiedade, essa angústia, né? O medo da perda, o medo da morte, eles estão passando para os animais também. Nossa, eu nem... Quando eu te fiz essa pergunta, nem me passou pela cabeça esse questionamento. Porque realmente é um medo coletivo, né? É um pavor coletivo. A questão do óbito, né? De morrer pela pandemia. Então, pelo que você está nos trazendo agora, aliás, isso é um dado científico maravilhoso para a pesquisa, né? As pessoas estão transferindo essa preocupação? É isso? Não sei se eu posso chamar de transferência para o animal. Acredito que sim. Eu acho que como as pessoas estão ficando mais isoladas, né, em casa, muitas das vezes são idosos, né, às vezes não tem um volume familiar muito grande, né, é só um casal, é só uma pessoa. E aí o fato de estar distante das pessoas, né, da família, a preocupação que tem, eles acabam transferindo essa dependência para o animal, para o cãozinho.
E o cão, ele é maravilhoso, né? Ele dá aquilo que a gente precisa, né? A atenção que ele está precisando no momento. Então esse vínculo entre o proprietário e o animal, ele tem sido mais estreito. E o que eu começo a perceber, e não sou só eu, tem alguns colegas veterinários também que estão comentando isso, por isso que a gente vê claramente na rotina clínica, é que às vezes são patologias, doenças, né, dos cães e dos gatos, que não são tão agressivas assim, mas que o proprietário chega num estresse tão grande, numa ansiedade tão grande, que às vezes eu tenho que sentar com ele e conversar, calma, ele vai ficar bem, isso não é nada demais e tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí a pessoa começa a acalmar. E já aconteceu situações, assim, a ponto de ser um desespero tão grande que a esposa, né, do cliente chegar pra mim e falar assim, nossa, você me perdoa, ele tá muito até em casa, ele anda muito ansioso, muito estressado. E isso começou a fazer a gente realmente perceber que os clientes estão mais ansiosos. Não só pela pandemia, mas pelo medo de perder o bichinho também, que é a companhia hoje dele, né? Nossa, aí já tem vários fatores, né? Tem a questão da transferência, do medo dele mesmo com a morte, a situação do convívio com a morte, ali, como lidar com ela, a situação de perder o companheiro, né? Que é um companheiro, uma companheira ali, o animal de estimação, né? Além de ser considerado filho, né? É considerado um companheiro. E aí? Como é que vai ser isso, né? Vai perder, como é que vai ser daqui para frente, né? Então tem vários fatores aí. Agora, o que está me preocupando é uma outra coisa. Você me relatando essa questão aí, e eu pensando aqui comigo, mas nós que somos apaixonados por animais, aliás, não sei vocês, se estão pensando a mesma coisa que eu, porque a gente que é apaixonado por animal, é doido por animal, tem um animal como filho, né? Quando ele fica doente, a gente fica desesperado. A gente já liga para a veterinária 2 horas da manhã, acorda ela e fala, pelo amor de Deus, olha, ele está passando mal, alguma coisa assim. Porque a gente não tem noção, né? Quem é dono de animal de estimação não tem noção. Acha que o médico veterinário fica ali 24 horas disponível, né? E a gente fica apavorado. E aí você está me relatando esse fato, eu já, na verdade, estou acostumado com isso. Porque eu fico realmente, você, eu tenho a felicidade de ter você como médica veterinária, porque não é porque você está aqui, que eu estou falando na sua frente, eu não gosto de jogar confete em ninguém. Todo mundo me conhece há mais de 30 anos, sabe disso. Eu não jogo confete em ninguém, mas eu tenho a felicidade de ter você como médica veterinária dos meus animais. Te considero muito tecnicamente preparada, emocionalmente preparada, para estar na função que está, né, e muito competente. Agora, você que já me acompanha há alguns anos com os meus animais, você sabe disso. Eu chego estressado, eu choro mesmo, né? Quando eu perco, eu choro mesmo, eu sinto e não consigo segurar. Né? Não consigo segurar. Agora, os outros donos também são assim? É uma questão minha mesmo? Eu tenho que procurar um tratamento imediatamente? Como é que funciona isso? Não. Todo mundo que ama o seu bichinho tem esse sentimento, né? O medo, a angústia, né? De acontecer alguma coisa com ele. De tratá-lo como um filho, né? Isso é normal. Uma coisa que eu percebo que você já melhorou e que eu converso muito com os meus clientes, por isso que eu acho que essa relação veterinária com o cliente tem que ser muito bem dita, é porque a gente, até que ponto a gente tem que transferir tudo o nosso emocional para eles. Por exemplo, você já foi mais desesperado, hoje você é um pouco mais centrado. Você tem o seu emocional, mas você sabe que você tem que socorrer, que você tem que fazer, né? O que tem que ser feito, tem que ser feito. Mesmo que por dentro você às vezes esteja se corroendo, né? Mas primeiro a gente resolve o problema, depois a gente dá aquela relaxada, né? Isso é importante. Importante pensando no emocional do cliente e no paciente. Porque se a pessoa se apavora demais e a gente transfere essa ansiedade para eles também começam a adoecer com mais facilidade. Eu tenho hoje animais que sofrem de depressão, que tomam ansiolíticos, tomam antidepressivos, que não deveriam tomar. Mas por quê? Porque nós transferimos as nossas preocupações, as nossas ansiedades para eles. De que forma? Super protegendo, né? É aquele animal que eu não gosto de sair com ele na rua, porque se eu sair ele pode pegar uma doença. Eu não deixo ninguém tocar nele porque ele pode adoecer. Eu não deixo ele ter contato com outros animais. Ele não come nada de diferente porque senão ele vai passar mal. Enfim, então existem situações que a gente vai colocando ele numa redoma de vidro.
E isso faz mal para eles, porque eles não criam anticorpo, eles não são cachorros, a gente começa a humanizar eles, né? E em contrapartida, o dono sofre. Eu falo que eu faço muito tratamento de psicóloga, né? Porque tem hora que a gente tem que explicar ao proprietário, olha, seu cachorrinho é um cachorrinho, eu não tô dizendo que você não tem que amá-lo. Muito pelo contrário, você tem que dar muito amor para ele. Mas ele é um cachorro, ele tem que ser tratado dessa forma, e aí vamos, né, centralizar a pessoa. E isso ajuda muito, porque aí ela começa a amadurecer, né, o psicológico dela para tudo, né, e não humanizar ele demais, porque aí se eventualmente, né, e a gente sabe que as fatalidades podem acontecer, a gente nunca está preparado para a morte, né, mas assim, eu tô um pouco mais tranquilo, né, que ele é um bichinho, que ele cumpriu a missão dele. Agora, eu preciso, inclusive, relatar uma experiência pessoal, que eu acho que você já deve ter percebido, inclusive, quando os bichos... Na verdade, todos os meus bichos são muito próximos a mim, né? Tanto os gatos como os cachorros. E quando eu vou levá-los para o veterinário, eu, às vezes, fico com ciúme do veterinário segurar. Eu fico querendo segurar. Você já percebeu isso, né? Eu fico, às vezes, segurando o bicho e tal, e fico assim meio... Sabe o que você quer passar segurando o animal? Não, a cena é engraçada, né? Porque eu fico assim meio com medo, né, de segurar e tal. Igual, por exemplo, eu tenho o gato, né, o meu gato, o Pio, que eu já falei com ele na televisão, né? Ele tá fazendo 24 anos agora de idade, é um molecão, é um menino de todo jeito, né? Só que ele é muito frágil, então eu pego nele, eu sinto a fragilidade óssea. E tem a minha gatinha também, que é irmã dele, né, que ela é mais nova do que ele, ela deve ter uns 18, 19 anos, alguma coisa assim. É 17 anos, 18, alguma coisa assim. E ela é muito mais frágil que ele. Então, quando eu levo, se eu levar alguém, eu vou ficar com medo das pessoas pegarem ela. Porque é como se fosse quebrar. Mas não é só você. Isso não acontece só com você. Aí é que a gente tem que ter um jeitinho, né? Às vezes, você sabe, né? Às vezes eu peço ajuda de alguém. Hoje você consegue... Teve uma época que você não conseguia segurar muito os seus animais, né? Você tinha muito medo também. Hoje você já consegue segurar eles, isso é bom. Para procedimento, né? Para colher sangue, que você fala, é isso? Exatamente, isso, para colher sangue, para fazer um sorinho, né? E tem gente que não, assim, que fica tão nervoso, tão ansioso, que acaba atrapalhando em vez de ajudar. E aí não me atrapalha o animal, porque aí às vezes eu tenho que furar mais vezes, né? Às vezes ele vai sofrer um pouquinho mais. Então tem situações que a gente pede assim pro proprietário, guarda um pouquinho na recepção, e vou só tirar um sanguinho dele. E é impressionante, assim, quando o proprietário tá junto, o animal se mexe, ele fica doido, porque ele quer o dono. E aí, às vezes, eu tenho que furar mais de uma vez. Quando o proprietário sai, ele se sente meio acuado, ele deve pensar assim, né? Nossa, deixa eu ficar quietinho, senão vai judiar de mim. Ele fica quietinho. E uma coleta que às vezes demoraria 2 minutos, leva segundos. E até eu falo pro dono, ó, às vezes ele grita, eu falo, olha, vem coleteira aí no sangue. Então, assim, e uma coisa que eu falo até como mãe, né? O que eu tava falando agora, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Às vezes a gente fica com dó, né? De uma coleta de sangue, furar, dar uma injeção, né? Fazer alguma coisa que na cabeça do cliente a gente tá judiando. Mas com certeza é pro bem dele. Então, às vezes a gente tem que furar mais de uma vez para tirar o sangue, como acontece, principalmente bichinhos muito pequenos, bichinhos que mexem demais. A gente está fazendo isso porque precisa tirar o sangue, não é porque... É porque precisa, porque é importante para ele. Então é esse trabalho que a gente faz com o cliente, né? Tudo bem, é uma judiação, eu concordo, eu também, né? Mas se tem que ser feito, então que faça logo para poder resolver o problema do meu animal, que é o intuito que a gente quer, né? Isso é muito importante nós entendermos, né? Principalmente, até eu já falei isso, né? Eu não sirvo para ser veterinário porque eu gosto demais de bicho, né? Essa é uma frase equivocada, né? Porque eu sempre fiz e fui elaborando ela ao longo do tempo, né? Agora não, agora esse pensamento meu é o quê? Eu realmente me envolvo de uma forma que eu não ajudo, eu atrapalho.
né? Então isso está começando a ser elaborado, né? Mas eu sei que tem muita gente que já pensa nisso, né? Inclusive, vai lá e espera ali na recepção que eu vou colher um sangue. Na cabeça da gente já tá, sessão tortura começou. Meu Deus. Aí se o animal grita, aí você já quer sair ali correndo para dentro que é a sessão tortura, né, gente? Então a gente já pensa nisso, né? Isso é claro, né? Todo mundo, né? Não vamos generalizar. Luciana, eu preciso fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que você permanecesse conosco, porque eu ainda tenho que citar dados científicos agora já comprovados do benefício da presença PET. Pode ser? Combinado. Daqui a pouquinho, segura aí, já sabe, né, gente? Intervalo rapidinho, 30 segundos e a gente volta já já. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, da pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o programa. Queria agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente. É um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. Já estamos de volta. Para você que acabou de chegar, estamos hoje falando sobre a importância dos nossos animaizinhos de estimação com relação à nossa saúde emocional. No primeiro bloco, que aliás você que está chegando agora, você perdeu, não faça isso. Você pode rever essa matéria quantas vezes desejar no nosso site, tá? Já está passando aí o endereço para vocês. Mas no primeiro bloco nós falamos da difícil relação dos tutores com o médico veterinário e o animal de estimação. Por quê? Porque o médico veterinário tem que tratar duas pessoas. Né? Duas pessoas? Isso. A pessoa que é o dono e a pessoa que é animal de estimação. Pelo menos quem gosta, trata ali como pessoa, né? Mas agora nós vamos falar de dados práticos, científicos, dos benefícios que o nosso animalzinho de estimação pode nos proporcionar. Principalmente em momentos como esse, nós estamos passando de isolamento social, os animais têm ajudado muito a nós mantermos a nossa saúde emocional em dia. Só que agora nós temos dados científicos. Está conosco aqui a doutora Luciana Fonseca, médica veterinária, e nós falávamos disso, inclusive, no intervalo comercial. Né, Luciana, no início lá do programa, eu falei sobre essas pesquisas que foram realizadas nos Estados Unidos pelo Instituto ABRE, com 2.000 pessoas, em média, né, que tem pets em casa. 74% relataram uma melhora na saúde emocional por conta da relação com seu animal de estimação. Sim. Isso é um dado muito relevante, né? E isso nós que temos animais de estimação, a gente já sabe, né? Agora, uma pesquisa científica reforçando isso, né, pode mostrar às pessoas e convencê-las que elas não precisam adiar o sonho de adotar um animal, né? Sim, então, os trabalhos eles mostram, né, que o fato de você afagar um cachorrinho, um gato, né, de acarinhar ele, passear, o fato do cão ou do gato interagir com você, libera no cérebro as endorfinas, né, serotoninas, que são hormônios que dão prazer. Então, a gente se sente melhor quando a gente está em situações agradáveis, como por exemplo, estar com um animal, né? E aí eu acho bem interessante, eu vejo isso acontecendo muito aqui na clínica, clientes nossos, né, que passaram por dificuldades, né, na vida e que arrumaram um cachorrinho depois, né, até tinham, depois morreu, não quis mais, porque achava que dava trabalho, enfim. E depois de alguns anos arrumou novamente e fala, olha, nossa, ele me ajudou a sair da depressão, nossa, olha o tanto que ele me faz bem, né? Então, essa comunicação entre eles, e eu falo que, né, cães são anjos, né, que Deus envia, materializado em cães e gatos, né? Essa interação do homem com o animal é algo surpreendente, que às vezes a gente não sabe explicar. O cão, o gato, ele sabe quando a gente está triste, quando a gente precisa de carinho, né? Então, eles interagem com a gente. E eu tenho uma situação interessante, uma cliente nossa, ela tem uma filha autista.
E ela tem uma cachorrinha, mas essa criança ela não interagia com essa cachorrinha. Não tinha interação nenhuma. E aí ela pensou assim, acho que eu vou arrumar outra cachorrinha, porque ela até gosta, mas ela não interage, é insignificante. E ela me pediu um cachorro, e nós conseguimos para ela uma vira-latinha pequena, que já era adulta, porque o cão adulto ele já tem um comportamento formado, né? Ele já tem um caráter formado, o filhotinho ele não tem. E ela era uma cadelinha de mais ou menos 1 ano, 2 anos. E ela vem falar comigo que assim, hoje a interação da filhinha dela, que tem mais ou menos uns 3, 4 anos, autista, com a cachorrinha é algo sobrenatural. E a gente sabe que o mundo do autista, né, é o mundo deles, né? E a cachorrinha dorme com ela na cama, elas brincam. Ela falou, você não brinca normal, como se brincasse com o cachorrinho normal. Beija, dá carinho, tudo. Então, para você entender que isso é importante, né? Eu já tive uma vez uma cliente nossa que nós fizemos uma cirurgia de castração na cachorrinha. E quando eu falei para ela, olha, a cirurgia terminou, foi tudo bem, ela desmaiou. E aí todo mundo socorre, vem pro bombeiro, né, e tal. E quando essa cliente nossa, né, ela retomou a consciência, ela começou a chorar e ela disse que ela estava com muito medo da perca da bichinha, da cachorrinha, durante a cirurgia, porque a filha dela tinha síndrome de Down. E a psicóloga tinha recomendado a ter uma cachorrinha e ela arrumou essa cachorra e depois que essa cachorra entrou na vida dela, a criança mudou, era outra criança. E ela tinha medo da cachorrinha morrer e a criança dela regredir, a menininha dela regredir, né? Então, a interação deles é uma coisa surpreendente, né? A gente nunca vai saber explicar. Hoje está sendo um dia bastante atípico, né? Que você está acrescentando informações muito relevantes e que eu nunca tinha ouvido falar, né? Essa questão do animal, né, com síndrome de Down, e principalmente com relação também ao autista, né? Eu tenho contatos, né, com crianças autistas. Eu sei que a interação não é fácil e também, por um motivo que eu não sei também, eu consegui interagir muito bem com crianças autistas, não sei porquê, porque é muito difícil, né? São pessoas adoráveis, mas eles realmente têm um mundo deles. Agora, você citando o Down com relação com o cachorro, né? Eu tive uma experiência agora recente. Eu tenho uma casa, né? E tem a Sara, que é a cachorra que fica fora, enfim, né? A Sara é extremamente inteligente. E tem uma vizinha que mora no prédio, né? Do lado da minha casa, então o prédio dá pra ver lá o quintal da casa, né? E ela tem uma filha que é Down, né? Eu nunca conversei com essa vizinha, porque eu não tenho muito contato, não tenho muito tempo, né? Só que ela tem uma filha que é Down. E eu observei que essa garotinha ficava na janela, a cachorra latia e ela observava. E aí a Sara começou às vezes a uivar, então a garotinha começou a emitir aqueles sons. Aí eu estava ouvindo aquilo, né, e tal, qualquer pessoa podia entender que a garotinha estava instigando a cachorra, enfim, né, fazendo alguma coisa, né. Aí no belo dia eu saí, olhei para cima e falei, você está tentando falar com ela? Está tentando interagir com ela? Ela riu e escondeu. O que eu entendi foi que ela estivesse tentando alguma comunicação, porque ela adora, ela fica olhando aquela cachorra o tempo todo ali, né? E agora você me dando essa informação vai de encontro com esse pensamento, né, que eu tive, né? Então, diante dessa informação que você está me passando, é sim aconselhável, né? Ter um animal de estimação, principalmente com crianças especiais. Sim, existem casos e casos, né? Mas assim, a grande maioria, eu creio que deve fazer muito bem. Um animal, né, assim, um animal menos agitado, mais tranquilo, por isso que eu falo que é bom adotar cachorro mais velho, né, acima de 1, 2 anos de idade, porque eles já estão mais maduros. O filhotinho às vezes é muito agitado, assusta muito eles, né? Então, é fabuloso. Eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que são cães de companhia do dono, né? Porque a pessoa sofre de síndrome do pânico, ansiedade, e aí eles não entram em avião, né? Eles não entram em lugares fechados, e aí eles me pedem um atestado para viajar, porque o animal precisa viajar com eles dentro da cabine. Isso também é interessante. Quem tiver um cão, né, e tiver essa dependência, é um laudo que é emitido pelo psiquiatra, né?
de que o cão, ele é um cão que a pessoa depende psicologicamente desse cão. Porque eles acabam mesmo durante uma viagem, né? O momento que você tá ali, você esquece, a hora que você tá pegando o bichinho. Então eu tenho vários clientinhos nossos que vêm para fazer atestado para viajar, porque o cão vai dentro da cabine com ele, porque é um animal que é para isso, né? Ele tá ali com essa finalidade, para acalmar o dono. E eles são espetaculares. Aliás, nós tivemos um caso agora recente na mídia, né? Não é diretamente relacionado, mas que me lembrou agora, de uma mãe, né, que teve que descer do avião porque a criança autista não aceitava ficar de máscara. Então ela relatou isso, mostrou o atestado da criança, que a criança realmente era autista. No primeiro trecho deu tudo certo. Agora no segundo trecho, a comissária não autorizou, porque, né, durante a pandemia a criança não podia ficar sem máscara. A mãe tentou forçar a criança começou a gritar demais, né? E aí ela falou, e aí eles tiveram que chamar a polícia para tirar a mãe com a criança autista, porque a criança não queria ficar de máscara, né, ali dentro. Então são situações que a gente exemplifica, né, que realmente existem, né, só quem passa pela situação sabe, né, ninguém, não adianta a gente falar, eu imagino, eu sei como é, não sabe, porque quem sabe que já passou por isso, né. Agora, com relação ao comportamento dos animais, o cachorro, por exemplo, é todo espifitado, enfim, brinca e tal, né, sai tudo. Agora o gato, ele é mais quieto, né? Ele fica ali mais perto do dono, né? Isso também influencia com relação à pessoa que vai adotar. Porque uma coisa eu quero, inclusive, salientar aqui e chamar a atenção de todos vocês, tá? Não é que nós estamos falando aqui que o animal vai ajudar na melhora emocional, que qualquer pessoa pode sair lá pegando animal, não. Se a pessoa não gostar de animais, não vai ser esse fato que vai fazer ela gostar. Esse é um detalhe. Eu vou pegar o animal, eu não gosto não, mas eu vou pegar porque falaram que é melhor emocional e tudo, mas eu não gosto não. Vai ser difícil você passar a gostar por esse motivo, tá? Vai estressar. Quem não gosta, né, Luciana? Vai estressar mais, né? A pessoa estressa mais. Porque ela não gosta, como é que ela vai ser obrigada, né, a conviver com isso, né? E no caso das mães, me passou um detalhe aqui, um pensamento, não sei se você concorda, né? Para que a pessoa não adote o animal e vá fazer uma experiência com o filho autista, é importante levar o filho autista para ter contato com algum animal, com algum parente que tem animal, alguma coisa assim, e observar, né? E não só uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se aquilo ali rolar bem, aí você pode pensar em adotar, mas não é adotar, levar, fazer a experiência. E aí, não deu certo, como é que vai fazer? Vai pegar e jogar esse animal fora? Aumentou também, assim, em outros países, aumentou muito os animais que estão na rua, né, por causa do abandono também, né, porque donos faleceram, né, então algumas pessoas pegaram no primeiro momento, aí quando começou a liberar as pessoas para começarem a sair nas ruas, né, aí, eu não preciso mais dele, começou a soltar, então o contrário também aconteceu, né, então tem que ser algo muito bem decidido. E você estava falando sobre gatos, né? Eu gosto muito de gatos para pessoas que às vezes não têm tempo para passear, que moram em apartamento, idosos. Então também um gato que seja mais tranquilo, porque o cão ele tem aquela necessidade o tempo todo de você dar atenção, né? Na verdade o gato ele vem quando ele precisa de você, então ele se chega até você, ele quer um carinho, você consegue afagar o gatinho, ele pula no colo. Então é algo mais tranquilo, né? O cão às vezes ele é mais afoito, arranha, muito idoso, né? Então, nesse sentido, o gato é bem mais tranquilo. É engraçado quando você fala desse relacionamento dos gatos, eu falo, gente, meus bichos são todos fora do padrão. Você até falou, não, o gato chega próximo quando sente necessidade e tudo, né? Eu tenho a gata, né, a Fível, né, que ficou doente agora, eu levei para você tratar e tudo, já recuperou. Ela fica ao meu lado 24 horas por dia, todos os dias da semana, se eu estiver dentro de casa. Eu estava em home office, ela convive comigo o tempo inteiro. Sim. Interage comigo olho no olho, resposta a resposta. É uma coisa impressionante, né? Mas cada caso realmente é um caso. Por outro lado, eu tenho a Sachinha, que é uma gata, aquela raça russa, né? Cinza. E ela já é na dela. Então ela ali se aproxima e tal, no momento que ela quer e tudo. E eu vou lá e pego ela de vez em quando e me dá um beijo aqui, que você tem que dar um beijo aqui. Ela vai me dar um beijo e tal, e aí eu faço um pouquinho, ela até gosta, né?
mas ela faz de difícil ali, então ela fica na dela e tal ali. Mas é interessante. Esse comportamento é interessante, serve de observação e cada caso é um caso. É isso, doutora? Exato. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua parte. Eu estou ouvindo aqui, eles estão falando, acabou. Não acabou, já acabou por enquanto, né? Porque daqui a pouco a gente vai continuar conversando mais semana que vem. Não é isso, doutora Luciana? Verdade. A senhora está falando direto do consultório. Espero que você venha aqui o mais rápido possível presencial, que nós voltemos a gravar, né, presencialmente aqui, claro, respeitando o distanciamento e as regras de higiene impostas pela pandemia, né? E em breve, claro, vamos realmente ter passado por isso e saído muito melhor, porque voltar ao que era antes, jamais, porque o novo normal não existe, existe agora a atualidade, né? O que aconteceu e o que vai acontecer. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, muito bom falar com a senhora, sucesso, semana que vem espero que a senhora volte, vamos ver se nós conseguimos conciliar agendas, tá bom? Ótimo, muito obrigado. Tchau, gente. E o programa Mega Profissionais, claro, não terminou. Daqui a pouco eu vou falar sobre como você cuidar bem das suas crianças e manter a saúde emocional. Isso mesmo, daqui a pouco. 30 segundos. É rapidinho. Nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o prêmio. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. Já estamos de volta com o programa. Inclusive, na semana passada, nós falávamos com vocês sobre a questão da saúde emocional, as consequências pós-Covid e como nós estamos enfrentando esse novo momento, que, aliás, como eu disse na semana passada e repito para vocês, todos nós, há 1 ano e 3 meses atrás, acreditávamos que era uma quarentena, ou seja, 40 dias estava tudo resolvido. E todos nós, inclusive, falávamos muito isso, né? Fique em casa, espere um pouco, porque logo, logo tudo vai passar. Só que nós não acreditávamos que esse logo, logo duraria mais de 1 ano e 3 meses, né? É uma nova situação, é uma situação que nós fomos praticamente obrigados a aceitar. Eu, inclusive, falei muito do comportamento do adulto e do idoso na semana passada. E muita gente entrou em contato conosco através das nossas redes sociais. Tancredo, você falou que ia falar da criança, do adolescente, da criança, do adulto e do idoso. Você ficou mais falando sobre o adulto e o idoso. Fala sobre as crianças, porque é um outro desafio. Eu, particularmente, acredito que para as crianças, seja muito mais desafiador para o adulto, porque eu não entendo bem como funciona esse universo infantil. E para isso nós convidamos hoje um profissional ligado diretamente a essa área, que é o Alexandre Garrett. Ele é psicólogo especializado em crises emergenciais, emergências e recursos humanos. PhD em Ciência da Informação pela Universidade de Paris e fundador do portal do Garrett. Tudo bem, Alexandre? Seja bem-vindo ao programa Mega Profissionais. Tudo bem com você? Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês e falar de um tema que está, vamos dizer, afligindo diversas famílias, a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Nesse momento que nós passamos pela pandemia, ainda vamos passar um pouco mais, e a gente tem todas as questões de aprendizado, convivência social, isolamento social e como reaprender a conviver nesse novo contexto que a pandemia nos colocou, até que a vacina
ultrapasse aí todos os espectros da sociedade e que o risco acabe. Eu, particularmente, Alexandre, eu não entendo muito bem como é o universo das crianças, né? Eu vejo com muita dificuldade passar essa informação para uma criança de 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade, né? Até 7, enfim. E eu vi com muita surpresa, inclusive na mídia, algumas crianças, eu achei bonitinho demais, elas com máscara, com álcool em gel passando nas mãos, lavando as mãozinhas lá, tentando se distanciar dos coleguinhas, né? E me surpreendeu muito, falei, gente, mas que bonitinho, como é que eles entendem isso? Porque não é a realidade deles, né? Muito pelo contrário, a criança realmente tem a necessidade de estar próxima da outra, né? Como é que ela está enfrentando essa questão do distanciamento social? A questão do homeschool é uma realidade, todos passaram por isso, todos estão ainda passando em algumas cidades, em algumas situações, mas já estão enfrentando, pelo menos, o retorno nas aulas, né? Como é que a criança vê esse momento, Alexandre? Olha, as crianças menores, aquelas crianças de creche, elas têm um grau de obediência até melhor, porque tem ali sempre alguém que orienta. As crianças que estão na fase de socialização, a partir de 5, 6, 7 anos, são crianças que tendem a querer pertencer ao grupo. Então elas precisam de abraçar, tocar, estar junto, trocar lanche, mas desde que elas sejam bem orientadas, elas aceitam bem o fato de falar um pouco à distância, de não fazer o contato físico. A criança até tem menos resistência que os adultos. Por exemplo, nos adolescentes, isso é muito mais difícil, porque o adolescente sempre imagina que nada vai lhe acontecer, né? Ele é meio um super-herói que é tão forte que nada lhe acontece. Por isso a gente tem mais problema de aglomeração nos adolescentes. Mas as crianças, até 12 anos, 13 anos, você consegue ter um determinado controle numa boa conversa, num diálogo, mas elas estão emocionalmente prejudicadas pela falta desse convívio, não só com a escola e os colegas, e abraçar o professor e ter uma participação mais sociável, mas em casa também, porque fugir os parentes, fugir os avós, os tios, os primos, e isso para a criança gera um sofrimento. Então a gente tem que observar a criança se ela não está ansiosa, se ela está com um sono ruim, se ela não está se alimentando bem, porque ela vai somatizando um pouco esses medos externos que estão sendo colocados nela, inclusive pela mídia, pelos pais e pela preocupação, e também, principalmente, aquele medo de que você pode, se você abraçar o amigo, você vai matar o papai, vai matar a vovó, vai matar o vovô. Então esse discurso do risco que você contamina alguém é muito grave para a criança, porque ela começa a criar alguns medos, fantasmas na cabeça que vão prejudicar com certeza o modo como ela vai se relacionar na sua vida. É justamente aí que eu quero entrar, porque nós sabemos, né, e isso, não sou conhecedor, não sou estudioso, mas eu tenho uma pequena noção, que as consequências no adulto, o adulto reflete os seus medos, pavores, receios e traumas acontecidos na infância. Esse é um momento, eu não sei se nós podemos rotulá-lo como traumático para as crianças, mas com certeza vai marcar muito nessas crianças. Como é que elas vão comportar-se futuramente? Claro que vai depender de cada um, né? Mas o que os pais podem fazer para minimizar esses danos, né, psicológicos, esses traumas nessas crianças? No caso das crianças que ficam em casa, o importante é que a atenção dos pais seja muito presente, inclusive na questão das aulas online,
é importante que os pais estejam, que o aprendizado da criança, ele é feito muito na observação do você está bem, você está entendendo, vamos para frente. Então, os pais não devem deixar os seus filhos sozinhos com a tecnologia. A tecnologia cria um distanciamento muito grande e a criança precisa pertencer ao grupo. Então, é uma ressocialização que vai ter que ser feita na medida que a vacina avance, que seja possível. E aí, esses medos que hoje assustam a criança em relação ao noticiário, à mídia, ao medo dos pais, então isso vai, de certa maneira, se dissolvendo um pouco a partir do momento que ela começa a conviver de uma maneira nova, diferente, e porque a criança tem uma facilidade de adaptação que às vezes o adulto não tem, que a criança consegue absorver a informação mais fácil, porque ela não cria barreiras no seu estado emocional, ela está em franco desenvolvimento, então ela aceita as novas situações com mais facilidade do que os adultos. Agora, a questão também dos adolescentes é um fato, é uma realidade que eu quero abordar com você com mais tempo, mas eu preciso muito te convidar para você permanecer com a gente aqui, eu preciso chamar o intervalo comercial e a gente volta para falar sobre isso, pode ser? Com certeza, esperamos. E nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já falando sobre a situação psicológica e principalmente como lidar com crianças e adolescentes durante a pandemia. Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o prêmio. Queria agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. Como mantermos a saúde emocional e psicológica das crianças e dos adolescentes durante esse momento que estamos atravessando, que é uma realidade mundial, que é o momento do enfrentamento da pandemia. Será que realmente nós estamos conversando com as nossas crianças e adolescentes? Será que nós estamos conseguindo passar a realidade? E que realidade é essa que as crianças estão vendo? Como elas estão enxergando esse novo momento? E os adolescentes? Será que explica essas atitudes tão controversas que eles tomam? Vamos conversar agora com o Alexandre e darmos continuidade a esse bate-papo. Antes de entrar no intervalo comercial, eu falei sobre essa nova realidade que os pais estão vivendo, de ter mais tempo com seus filhos, né? E muitos deles estão conhecendo melhor as suas crianças e os seus adolescentes. Você também já tinha nos adiantado a dificuldade que é dos adolescentes entenderem o momento. E principalmente essa questão de acharem que são inatingíveis, né? Eles estão acima do bem e do mal. Nada pode acontecer com eles. E daí eles tomam atitudes que possam não só comprometer a vida deles, como a dos outros que estão em volta. Como lidar, como passar essa mensagem para o adolescente? Como fazer ele entender que tudo isso é verdade, pode acontecer com ele e não com os outros que estão em volta dele. Então, o caso do adolescente é bem mais delicado, porque o adolescente ele já tem uma compreensão dos problemas, mas ele está numa fase de desenvolvimento onde os próprios hormônios estão brigando com ele. Então ele tem aí uma fase de crescimento, onde ele está se desenvolvendo, onde ele quer ser reconhecido até meio como adulto, e ele quer falar de igual para igual, com os pais, com os avós, com os professores.
E ele tem uma tendência a fazer uma certa rebeldia em relação a tudo que lhe é imposto. Então, o adolescente ele quer criar uma própria via, ele quer construir a sua história de maneira que seja reconhecido eu sou desta maneira e acabou. E isso é uma dificuldade que os pais têm de entender esse momento do jovem que está em crescimento, que está buscando um espaço para ele, junto aos colegas, junto aos professores, junto à sociedade. Então ele tem mais dificuldade em absorver ordens. Isso quer dizer, está proibido fazer isso, está proibido encontrar um amigo, está proibido namorar, está proibido de sair, está proibido de... Quer dizer, é muita proibição para um período que proibir é proibido praticamente. A gente tem que ter muito mais diálogo para que a compreensão fique melhor. E o conflito nessa fase, as meninas com as mães e os meninos com os pais, é muito maior. Porque é nesse momento que há uma certa disputa do poder da criança em relação à família, ao pai e à mãe. Então eles querem ter o controle. Então a menina acha que a mãe é uma chata e o menino acha que o pai é terrível também. Então tem esse processo de mudança do comportamento que está ligado também ao desenvolvimento dos hormônios. Então eles estão numa fase que eles precisam estar fazendo esporte, fazendo festa, se encontrar, ter relacionamento social e a pandemia tirou tudo isso. Então para ele é muito mais sacrificado. Mesmo que a criança seja mais tecnológica, que esteja no celular, mas fisicamente ele precisa de espaço, precisa ter um momento, inclusive a alimentação muda bastante nessa fase, a criança come mais, tem mais disposição, ela quer realmente crescer para o mundo. E a gente tem que entender que é um outro processo. Então pai e mãe também não podem mais tratar como se fossem crianças. E aí para a escola também, a proibição de escola, de contato com os outros é muito mais difícil. A gente controla melhor a criança do que o adolescente. Por isso que o adolescente, o diálogo é um diálogo de igual para igual. Não pode ser um diálogo de que eu ordeno e você obedece, né? Uma coisa que me preocupa muito é a questão de depressão na adolescência. A gente vê vários casos, né? Inclusive índices de suicídio, né? Nesse momento, até adolescentes aí tomando atitudes assustadoras, né? Porque esse conflito com os pais, a maioria de nós somos adolescentes, já passamos por isso, né? Achar que a família está contra nós, né? Tudo que a família fala é para nos punir, né? É para nos tirar da vida normal. Enfim, nós temos essa criação que faz parte normal. Quando isso ultrapassa as questões apenas psicológicas e passam a ser físicas, ou seja, você começa a ficar agressivo, o adolescente começa a ficar agressivo, querer descontar isso. Nós acompanhamos na mídia aí, inclusive, adolescente entrando na creche, matando, né? Porque ele está externando aquilo de uma forma totalmente inimaginável ali, e graças a Deus não é um padrão, né? Mas tem outros que não falam nada, não jogam para fora e vão desenvolvendo aquela depressão e pode até chegar no suicídio. O que eu quero te perguntar é o seguinte: como os pais podem identificar possíveis problemas de comportamento, né, com relação à sociedade, com relação a ele próprio, e possa ajudar aquele filho, quer seja criança, adolescente ou pré-adolescente? A observação está sempre na questão da conversa, se a comunicação flui ou não flui, se a criança está muito tempo ligada só na tecnologia e não olha para o espaço em volta, se a criança tem problema de sono, se a alimentação ela é boa ou é desregulada, porque são fatores que vão aumentando o processo de ansiedade e do próprio nervosismo. Normalmente, quando nós temos filhos na escola,
Os coordenadores pedagógicos, os professores, eles vão nos orientando sobre as mudanças de humor dos nossos filhos e percebendo os problemas que eles podem estar vivendo, os medos que eles têm em relação à vida, a se aceitar como pessoa, a aceitar a própria sexualidade, que às vezes tem tantas questões envolvidas na própria escola, relacionada ao mais forte, o mais fraco, se tem bullying, se não tem bullying. E tudo isso agora ficou dentro de casa. E a criança fica sem poder externalizar. Conflito de gerações. Nós estávamos acostumados muito a ouvir essa denominação. Conflito de gerações. De um tempo para cá isso caiu. As pessoas não falam mais em conflitos de gerações. Elas apenas vivenciam, mas não falam, né? E o que é muito difícil é o quê? A geração dos pais é diferente dos filhos agora, principalmente envolvendo tecnologia. Então é muito difícil para um pai entender que um garoto de 10, 12 anos, né, ele tem o tablet, ele tem os aplicativos, ele tem os jogos, enfim, ele tem toda uma história que pertence ao momento dele. Mesmo porque para os pais, muitas vezes, né, não existia isso. Então, por que ele está ficando? Por que ele está usando isso? Por que ele não quer estudar? Por que ele não quer ser engenheiro, médico, advogado ou professor? Por que ele quer ser desenvolvedor de web? Isso não é trabalho, né? Isso são frases que eu já ouvi na internet. Né? Eu já ouvi depoimentos e já li depoimentos a respeito disso, né? Inclusive, né, até na minha própria família tem meu irmão, tem meu sobrinho, e o meu sobrinho ele tem 12 anos, né, e já desenvolve jogos, enfim, na web, né? E ele tem uma predisposição também a filmagem, a editar programas de televisão, enfim. Ele tem 12 anos. E o meu irmão não aceita ele jamais. Ele falou, não, ele tem que seguir uma profissão de engenharia, eu quero que ele seja médico, engenheiro. Eu falei, não, mas primeiro você tem que perguntar o que ele quer ser, né? Depois, a sua vontade é o que menos vai influenciar no resultado dessa decisão, né? Isso de forma benéfica. Qual é o seu pensamento a respeito? Nós temos uma evolução, a gente sabe que as profissões atuais elas vão estar se modificando. As profissões do futuro serão diferentes. Os jovens têm essa percepção de mudança. E eles também, nós não tínhamos na nossa adolescência e no início da nossa vida adulta, inclusive, não tínhamos a rede social, não tínhamos o Google, não tínhamos tantas ferramentas de comunicação, de grupos de conversas. Hoje o adolescente ele tem essa sensação que ele pode perguntar tudo e o Google responde. E aí ele descobre muita coisa por aí. E a profissão, as aptidões que o jovem vai desenvolvendo, vai ser muito baseado nisso também, nos modelos que ele está vendo de sucesso. Se ele vê o jornalista bem sucedido, então ele pensa que pode ser jornalista, assim como alguns pensam em ser bombeiros, outros pensam agora o médico ou engenheiro, ele já sabe que vai dar muito trabalho para chegar lá, né? Porque é a complexidade do antigo. Antigamente eles preferem que você a família prefere que tenha um engenheiro e um médico do que ter outras profissões. Alexandre, eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua dedicação, por conversar conosco sobre um assunto tão sério e tão importante e que às vezes a gente deixa ele para um outro momento. Muito obrigado pela sua participação. Gostaria de perguntar muitas outras coisas, mas infelizmente a televisão passa muito rápido o tempo, mas eu queria deixar o convite em aberto para que nós pudéssemos voltar a esse assunto e falar sobre outros temas relacionados que nós aqui, infelizmente, não temos tempo para abordar hoje. Mas o importante é descomplicar. Tudo é possível, tudo é possível negociar, é possível se entender, os comportamentos são diferentes e nós nascemos para ser felizes, ninguém nasceu para ser infeliz. Mais uma vez, muito obrigado, Alexandre, pela sua participação. E estamos chegando ao final. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho.
principalmente pelas interações, através da nossa plateia virtual, através das nossas redes sociais, que, aliás, nós teremos novidades em breve nas nossas redes sociais. O portal Mega News agora será completamente interativo. Como que é isso? Interativo. Inclusive tem sorteios para vocês e vai ter muitas outras atrações. Claro que eu não vou dar spoiler aqui para vocês. Espero vocês agora nas nossas redes sociais. Terminando o programa, já estamos lá, claro, mandando informações com qualidade para vocês. Quer saber mais? Muito simples. Entra no nosso Instagram e você vai saber de todas as novidades que acontecem lá nas nossas redes sociais. Conto com a presença de todos vocês aqui no programa. Muito obrigado e fiquem com Deus.